E aí a gente entra nessa tal dessa fenomenologia, que é uma contribuição desse carinha aqui, ó, Edmund Husserl. Vamos só passar um pouquinho na filosofia para vocês entenderem. Fenomenologia tem a ver com o estudo do fenômeno, certo? Fenômeno é uma ideia trazida primeiro por Kant, que era do pensamento moderno, né, da filosofia pré-contemporânea. A contemporânea é a de hoje, tá? Moderno é antes da contemporânea. Então, o Kant tratava o fenômeno como a forma como os objetos se apresentam de forma individual para cada um. Como assim? Eu vejo esse copo aqui de um jeito, porque eu, Pedro, tenho as minhas experiências de copo da minha vida. A Silvia já vai ver de um jeito diferente, certo? Então, para o Kant, copo para mim é uma coisa, copo para a Silvia é outra coisa, copo para a Claudinha, para cada um de vocês é outra coisa, apesar da gente falar a mesma coisa. É um pouco diferente de um para outro. Claro, o copo é um exemplo muito normal, né? Mas mãe, por exemplo, o que é mãe para mim, o que é mãe para você, né? Isso é subjetivo para o Kant, certo? Então, fenômeno para ele é essa forma como os objetos se apresentam para cada indivíduo, na sua particularidade, ok? Então, para o Kant, nenhum fenômeno é o mesmo para outras pessoas. Só há o fenômeno dentro de mim. Porque quando eu olho para o objeto mãe, aparece dentro de mim um fenômeno, né? Que é aquele significado de mãe dentro de mim. O Russell, ele vem com um olhar um pouquinho diferente. Ele diz assim: não, existem as coisas que são de cada indivíduo que vão contaminar a essência de cada objeto, de cada fenômeno. Mas se eu captar a essência de cada uma dessas coisas que contaminam e separar, eu posso olhar para o fenômeno mãe e ele ser exatamente o mesmo que a Silvia olha, se nós fizermos, se nós olharmos do mesmo jeito. Que jeito que é esse? Colocando de lado todos os meus julgamentos, todas as minhas vivências, todos os meus conhecimentos antes de me expor a esse objeto. Aí o que eu vou ver é a mesma coisa que a Rita vai ver, que o William vai ver. Essa foi a contribuição dele, assim, falando de uma forma muito simples, para a filosofia. E esse pensamento fundou a filosofia contemporânea, porque mudou a forma de ver como o conhecimento se constitui. E aí ele vai ter discussões sobre o que é a consciência também, mas a gente não vai entrar nisso. É muito interessante para quem quiser aprofundar, mas isso não importa para a gente aqui agora. Para vocês terem ideia, foi em cima do trabalho do Husserl que o Heidegger, quem estudou psicologia certamente deve ter estudado Heidegger. Alguém aqui é psicólogo? Claudinha, você estudou Heidegger? Então, o Heidegger, o Sartre no existencialismo, todos eles fundaram sua abordagem em cima dessa ideia fenomenológica do Husserl, tá bom? O Sartre ele vai até um pouco mais adiante, mas ele se perde naquela coisa de que o homem é condenado a ser livre, ele tem uma prisão que ele não consegue sair dali, né? O Husserl ele morre antes de finalizar as etapas fenomenológicas que ele vinha construindo. Mas o Hellinger parece que dá esse passo além. O Hellinger pega onde o Husserl tinha parado e dá um passo além. Vocês vão entender aqui. Só para vocês entenderem, né, a gente tem aqui a história da filosofia. Né? Então começa lá no período antigo, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, depois vem a filosofia cristã ou medieval, né? Santo Agostinho, onde a igreja entra com muita força nessa produção intelectual, né? E patrocina muito isso. Então aqui a gente vai ter ou ora, né, a supremacia do mundo externo diante do sujeito, ou seja,
Os objetos existem aí fora, independente de como eu entendo eles. Existe uma realidade de cada objeto, independente de como eu entendo, né? Isso está olhando para a primazia do mundo, do objeto. Ou passa a ter a primazia do indivíduo. Não, o conhecimento é fabricado dentro do indivíduo. As coisas em si mesmas não têm sentido nenhum. Quem dá sentido para as coisas é o indivíduo. E isso vai se alternando ao longo dessa história, né? Quando chega o Russell, ele para com essa bobagem. Ele fala, ó, não importa se as coisas têm uma realidade intrínseca ou não. Importa para nós aqui como que a consciência entra em contato com isso e produz o seu conhecimento, né? E o método que ele propõe é o que a gente vai estudar. Ele está aqui, ó, depois de Descartes. Aqui, ó, Russell, Nietzsche, Marx, está bem aqui perto da gente. Aqui é interessante que está o Russell aqui com a fenomenologia e tem aqui a linha laranja com quem ele influenciou, né? O Heidegger e o Sartre. E tem o que os outros influenciam também, o Nietzsche influenciando o Foucault, enfim, quem gosta de filosofia depois pode pegar isso aqui e ir atrás, pesquisar. E aí a gente pega o método fenomenológico que o Russell desenvolveu até uma parte, aí ele morreu, e o que a gente vê foi que o Hellinger, parece que o Hellinger pega isso e dá exatamente o passo que o Russell estava para dar. Ok? Como que é esse método? Existe a exposição a um objeto. Qual objeto, no nosso caso? O cliente e o problema que ele trouxe. Ok? O cliente vem, eu estou com dificuldade de relacionamento, só atrai homem ruim para minha vida, sempre foi assim, estou sofrendo demais, agora ele foi embora, está com outra e eu não consigo sair dessa. Né? Então você olha para esse objeto, né? E aí você se expõe a ele. Define qual é o objeto que você vai observar e direciona a sua atenção para ele. Aí você faz a redução fenomenológica. O que é isso? Você faz a apreensão desse objeto deixando de levar em conta que existe uma realidade dele ali fora de você. E você percebe como esse objeto acontece dentro de você. Quando a pessoa vai te contando aquele problema, você vai vendo como aquilo acontece, como aquilo aparece dentro de você, à medida que você vai escutando. Então você vai trazendo para dentro da consciência isso. Isso é a redução fenomenológica, é trazer aquilo que a gente achava aquela realidade para dentro da realidade de fenômeno, que é a apresentação do objeto na consciência. Se tiver difícil, vocês podem me interromper. Depois você faz a redução eidética, ou redução à ideia. Tá? O que é isso? Você purifica esse fenômeno, que agora você sabe que está só dentro da sua cabeça, retirando, colocando em parênteses tudo aquilo que é o que você acredita sobre aquela história. Então ele te fala, eu só atraio um homem ruim para minha vida. Aí você já pensa assim, deve ser porque ela não gosta do pai, né? Você já busca no seu conhecimento sistêmico. Deve ser porque ela não aceita bem o pai e por isso fica atraindo homens como o pai dela para a vida dela. Você pega isso e coloca de lado, né? Vem uma pessoa para atender, você já fica procurando, é alfa, beta ou é gama? Deixa eu ver. A boquinha dela é mais larga, fina, tem um olho brilhante e tal. Pega isso, deixa de lado. Esquece disso. Essa é a redução eidética. Até que se apresente para você aquilo que é a essência do fenômeno. Isso é o que Russell vinha desenvolvendo, tá? E aí vem o Hellinger e a gente percebe, ele não fala assim, eu peguei o que o Russell começou e dei um passo adiante, mas a gente percebe isso, né? Pedro, posso só te Sim, interromper? Assim, pode. a redução fenomenológica é que você traz no seu corpo aquilo que ressoa do que o cliente está trazendo? É mais ou Não, menos isso ou não? Não. não. É quando você deixa de levar em conta a realidade que existe em si mesma, fora de você, e passa a entender que você está tomando conhecimento daquilo como um fenômeno que acontece na sua consciência. Você está entendendo? Olha lá, a apreensão do fenômeno como fenômeno da consciência.
da sua consciência terapêutica, da Silvia, e não como a realidade em si. Porque senão a gente Pedro, fica assim, será que isso é verdade ou não é? Será que não importa? O que importa é como isso acontece dentro de mim, como eu interpreto isso. Aí se reduz ao fenômeno. Sim. É Rita? eu tô, Hum. eu tô me preocupando em estar anotando. Você vai mandar esse? Já mandei, tá o link lá Ah, no. legal. Então Eu tá. posso Porque eu salvar tô em me PDF preocupando em. também, se vocês preferirem. Beleza. Tá. Não precisa Ótimo. anotar, não. Anotar, quer dizer, pode anotar, né? Mas eu não, eu não recomendo, não. É. Não, em aula alguma eu anoto nada, mas hoje Uhum. fui me perdendo aqui no papel. O Russell, gente, eu vou mandar para vocês todos os livros que eu tenho, que eu li. Então, eu vou te mandar para vocês os textos do Russell. Quem quiser se aprofundar, pode entrar, pode mergulhar nisso. É muito interessante. Mas é muito complicado a forma como ele escreve. Aqui eu tentei trazer com maior clareza, assim, foi o que eu consegui traduzir, tá? Então, o que é o objeto? O objeto está ali na sua frente, é a pessoa com a narrativa dela. O que é fenômeno? Na tela anterior a gente viu, fenômeno é a forma como o objeto se apresenta na sua consciência. Fenômeno não é o objeto. Fenômeno não é a realidade fora de você. Fenômeno é a forma como você toma conhecimento da realidade. Tá entendendo? Isso é que é fenômeno. A gente acha que o fenômeno aparece no campo, aí aparece um fenômeno, algo extraordinário. Não é isso quando se fala fenômeno. Fenômeno é simplesmente a forma como Pedro, compreendo a realidade que está sendo colocada na minha frente. Então, reduzir o objeto ao fenômeno é passar a considerar que o que eu estou vendo não é a realidade, mas é a minha interpretação da realidade. Tá entendendo? É essa consideração. A pessoa está ali te falando, eu tenho dificuldade com meu namorado. E você acha que você está olhando para ela com a dificuldade do namorado dela. Não, mas você está olhando para a imagem que se forma dentro de você quando ela se expõe para você. Isso é reduzir ao fenômeno, é ter consciência disso. É perceber que você está olhando para algo dentro de você e não para algo fora. Ficou bom assim? Entenderam? Aí, uma vez que isso já está dentro de mim, que eu já sei que eu estou tendo contato só com o que está dentro de mim, eu faço a redução eidética, que é essa purificação, é ir tirando tudo aquilo que eu já sei, que eu já imagino sobre o que está aparecendo e vou tentando ficar só com a essência. Quando eu olho para um triângulo, por exemplo, vamos olhar todos para triângulo. Existem milhares de triângulos diferentes, infinitos triângulos, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, né? De ângulos diferentes, pode ser triângulo isósceles, equilátero, enfim. Cada um de nós agora pode estar olhando para um triângulo diferente, né? Na hora que eu falei triângulo, apareceu na cabeça de vocês uma imagem. Essa imagem está aí dentro de vocês, não está fora. Só que quando a gente purifica na redução eidética, o que eu vou tirar? Eu vou tirar o tamanho dos lados, porque não importa o tamanho. Para ser triângulo, não importa o tamanho dos lados. Eu vou tirar toda a configuração e vou ficar só com a essência do triângulo. Qual que é a essência do triângulo? É uma figura de 3 lados no mesmo plano. Entenderam? Essa é a essência de triângulo. Aí eu reduzi a essência. Não importa o triângulo que eu vi, importa o triângulo universal, aquela essência que é igual para todo mundo. Entendeu? Essa essência está no triângulo individual que cada um viu, que é ter 3 lados e estar no mesmo plano. Entenderam? É difícil pensar isso para uma história, uma narrativa de cliente, né? Mas dá para a gente treinar. Vamos lá. Essa é a proposição de Russell, tá? Ainda não é Hellinger, ok? Hellinger está aqui, ó.
Vocês estão me ouvindo bem, né? É porque ficou tudo bem mudo para mim. É porque todo mundo mutou o microfone. Beleza. Então, na redução eidética, coloca-se em parênteses as particularidades da consciência para se obter a essência do objeto, né? Como a gente fez com o triângulo aqui. Estão entendendo? No Hellinger, a gente vê a redução transcendental, que era o que o Russell começou a escrever e parou. Na redução transcendental, o fenômeno não é mais um objeto, mas é o próprio sujeito humano. O que é o sujeito humano? O que é a vida humana? O que é a experiência que a vida tem quando ela vive em um ser humano? Né? Aí a gente tem a redução transcendental. Em todas as fases do conhecimento, a atenção plena ao humano que está ali na sua frente é a atitude que vai fazer isso acontecer. E a gente vai ver esse passo a passo aqui, ó, não é um passo a passo, né? São formas de se expor ao cliente que o Hellinger colocou no Ordens da Ajuda, no livrinho Ordens da Ajuda, tá? Então ele diz assim: eu posso me expor pela observação. Como é a observação? Ela é um olhar agudo, direcionado, detalhado para algo. Então o cliente me traz algo, eu tenho aquela visão aguda. Eu posso evoluir, né, ou migrar para uma percepção. A percepção é diferente da observação. A percepção é distanciada, abrangente, aberta. É como se eu deixasse de focar em um ponto específico para continuar olhando, não é parar de olhar, mas é olhar para algo maior, não só para aquela particularidade que é a dificuldade de relacionamento, tarará, tarará, que a pessoa trouxe. Entende? Então eu olho para algo mais abrangente. Tem terapeuta, tem professor que ensina até, né, no curso. Você entra mais no campo, ou seja, você vai mais para a observação quando você entra, você se aproxima. Já viu isso? De entrar no campo? Vocês já viram isso? E aí estava muito forte, aí eu me distanciei, eu saí um pouco do campo. Isso tudo são formas de interpretar um pouco equivocadas, mas está dizendo do quê? De observação e de percepção. O campo não é um lugar físico que eu entro mais à medida que eu piso dentro dele. Entende? Não existe isso. Mas quando eu chego mais perto, a minha observação fica mais detalhada. Eu olho a expressão facial das pessoas, dos representantes, com mais detalhe. Eu percebo a respiração, eu percebo coisas que de longe eu não percebo. Entende? Então é simplesmente isso. A compreensão ela é fruto da observação e da percepção. Na hora que eu observo os detalhes e o abrangente, eu vou fazendo esse movimento, começa a surgir uma compreensão, um entendimento genuíno da situação. Isso vai aparecendo, ok? Tudo isso, gente, com atenção plena ao cliente. Como que é atenção plena ao cliente? É sem colocar o meu umbigo no meio. É sem deixar a minha necessidade falar, ok? Necessidade de acertar, necessidade de ser bem visto como terapeuta, enfim. Só o cliente importa ali, ok? Aí começa a surgir essa compreensão. Da compreensão vem essa intuição que o Hellinger chama de compreensão súbita da próxima ação. De repente, eu sei o que fazer. De repente, algo aparece novo. E parece que é o terapeuta que está dizendo o que fazer. Mas o movimento já apareceu. O novo já apareceu. Quando o terapeuta fala, diga para o seu pai, então, eu sinto muito, pai. Eu fiz isso porque eu quis salvar você. Quando o terapeuta diz isso, é porque ele já viu. É porque o novo já apareceu, a percepção já aconteceu, a compreensão já aconteceu. Entende? E aí é simplesmente a ação acontecendo, é o desenrolar daquele novo movimento, por meio da voz do terapeuta, que viu. Entende? É diferente de falar assim,
Todo filho tem que fazer reverência para o pai. Vai lá, curva a cabeça aí, joga a cabeça para baixo, solta os braços, né? É diferente, porque tem que fazer, porque é filho, tem que se dobrar diante do pai. É muito diferente. Quando você percebe, compreende que o filho viu o que ele estava fazendo, aí você dá voz para isso. Entende? Lá na turma de Ourinhos, William, não sei se você vai se lembrar, mas teve uma hora que eu falei assim, agora quem quer constelar? Eu não lembro quem é que estava constelando. Eu sei que eu falei assim, agora vem, acho que foi Ivone, acho que é a Ivone o nome dela. Ou, não, não sei. Enfim, agora vem cá e olha o que está acontecendo aqui. Sabe o que estava acontecendo, gente? Acontecia que a pessoa estava com um rosto triste. E eu pedi para ela falar assim, fala o que você está vendo que está acontecendo aqui. E ela ficava, ela está se sentindo culpada. Ela, sabe, foi buscando coisas mais complexas, quando na verdade o movimento era dizer, repete para ela, por favor, se for verdade. Eu me sinto triste. E aí, quando você permite que isso aconteça, a coisa anda. Era simplesmente o rosto da pessoa estava com uma expressão triste. Era só ela dizer para outra, eu me sinto triste. Era só isso. Você lembra disso, William? Não sei se você lembra. A gente ficou tentando um tempão. Ela foi tentando várias outras coisas. Ela olhava para tudo, menos para o rosto do representante. Ela olhava para todos os conhecimentos que ela tinha, sistêmicos. Só não olhava para o óbvio que estava na frente dela, né? E é isso, é o óbvio, gente. É o óbvio, é o que aparece, é a compreensão que surge, ok? E vem essa intuição. E a sintonia é quando isso tudo acontece, né? A gente se livra das intenções, de necessidades e se orienta apenas para o outro, né? A gente consegue estar em sintonia com o outro. Ou seja, eu estou realmente acompanhando o cliente ali. Eu estou realmente ao lado dele, junto com ele. Eu estou em sintonia com ele. Porque eu mesmo, minhas necessidades já não estão mais lá. Entende? Está só aquela história acontecendo. Como é que tá as coisas aí? Comentem, Ô por favor. Pedro, queria fazer um comentário aí quando você traz da reverência, né? No Uhum. começo de março eu participei de um curso de psicoterapia breve que não tem a ver com a constelação, né? Uhum. E aí a pessoa que estava dando o curso, quando descobre que eu sou consteladora, aí ela fala, poxa, mas o Hellinger é tão machista. Existem momentos em que você precisa reverenciar o seu pai, mesmo seu pai sendo abusador. Como é que você tem coragem de fazer isso, assim, sabe? Aí eu falei, putz, né? E aí até explicar que focinho de porco não é tomada, enfim. Demorou, né? Silvinha, vamos pegar esse gancho para a gente falar sobre isso. Eu vou só pedir vocês para adiantar um pouquinho a nossa pausa. A gente ia parar às 16 horas, ficar 15 minutinhos, tá? Eu estou precisando dar uma saidinha aqui. 15 minutos que a gente combina, a gente volta ali 5 para as 4, pode ser? Pode Podemos? ser. E nós vamos pegar esse gancho que a Silvia trouxe, porque é muito legal isso, muito legal essa visão. Pedro, eu não me lembro quem, se é o Rusper, como que fala? É Rusper o Russell. nome dele? Russell. Russell. Tem um dos consteladores, não sei se é a Carola, agora eu não me recordo quem foi falado, a Cláudia comentou, que ele já não tem essa visão na constelação de você tem que honrar, de ter que existe porque realmente é uma coisa absurda, se você for ver, O né? próprio Hellinger, no final, viu isso. Ah, viu isso? Ah, Viu. porque eu me recordo disso aí. Nós vamos comentar isso Porque também. Vai realmente ser bom. é... Vai juntar com o que a Silvinha trouxe. Tá legal. Então, até daqui a Vamos pouco. fazer essa pausazinha? 15 minutinhos, gente? Vamos lá. Rapidão, então. Então, até daqui a pouco. Até. E aí, gente? Estou de vuelta. Agora eu vi municiado, ó.
Cafezinho. Eu também. Cafezinho mineirinho. Oh, beleza, hein? Bolinho e Pedro. suquinho. Oi. Pedro, você tá Oi. gravando? Você tá gravando Eu a tô aula? aqui para gravar. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá gravando. Assim. É. Tá gravadinho. Aí eu vou disponibilizar pra gente, tá bom? Tá, é porque o meu computador ele não tá muito bom. Aí ele já caiu uma vez, eu perdi um pedacinho do que você tava falando. E Uhum. pode ser que ele caia de novo. Assim, né? Ele tá durando mais ou menos 1 hora e pouco, e aí ele cai. Eu tenho que desligar e ligar de novo. Entendi. Aí só para poder pegar os pedaços que eu perdi, se eu Tá perder bom. mais. Tá bom. Mas vai ficar gravado. E aí, se você tiver também qualquer dúvida, porque pulou alguma coisa, você pode falar, tá? Tá. Obrigada. Tamo junto. Pegando o que você falou, Silvinha, que é machismo fazer reverência a um pai abusador, né? Uhum. O que que acontece? O que que acontece para haver uma interpretação dessa? Como que esse pai está sendo olhado? Olha que quem fala isso tá com a imagem do pai dentro de si, do abusador, certo? Ou seja, é o fenômeno, né? É o fenômeno. Está acontecendo dentro da consciência, certo? Dentro da consciência de quem está olhando para o objeto pai abusador. Ok? Nós já sabemos que não necessariamente isso corresponde com a realidade. Mas a gente vê que ali dentro as próprias vivências da pessoa estão contaminando o fenômeno que é o pai abusador. Então ela ainda não fez a redução eidética. Só que você não vai falar isso para uma pessoa dessa, né? A gente não vai falar para as pessoas. Não, você está compreendendo o fenômeno sem fazer a redução eidética. Deixa. Ô Rita, você estava aí? Ô, Rita, tá ouvindo agora? Rita? Não sei se ela tá ouvindo. Ah, agora você tá ouvindo, né, Rita? Tá tudo certo. Então. Não, eu mexendo aqui, nada do áudio. Falei, gente, o que eu arrumei? Aí que eu lembrei que tudo no microfone. Pra quem não viu, ela tava sem o fone na orelha. Na hora que ela pôs, aí tá tudo certo. Aí escutou, né? Então, porque você tinha feito aquele contraponto, né, do que a Silvinha falou. E a gente tá olhando aqui, né? Que será que fazer reverência para um pai que é abusador é machismo? Você falou assim, talvez nem haja necessidade de fazer reverência nenhuma para ninguém, né? Não, acho que às vezes internamente. Você pode fazer, honrar, mas assim, você não é obrigado a conviver, a se submeter, né? A uma determinada situação constrangedora até, eu acho, sei lá, não sei. Não passei por isso. Vejam só, o que a gente estava fazendo na redução aqui, ó. Vamos voltar na redução aqui. Objeto. Nem vamos colocar pai abusador, vamos colocar pai. Ok? Quando você se expõe ao objeto pai, o que vem na sua mente? Seu microfone está cortado, Marcela, mas eu acho que eu sei o que você falou. Você falou o meu? Foi isso? Ou não?
Não, depois que você Ah, contou a história, na minha cabeça o pai é abusador. Porque eu tava com a mente nisso, entendeu? entendi. Mas pega só Veio na pai. Quando a gente olha para o objeto pai, o que que a gente vê? meu. Uhum. Aí a gente então entende que a ideia que você tem de pai, que eu tenho de pai, é um fenômeno, ou seja, é o objeto conforme aparece na minha consciência, ok? E aí eu vou olhar o meu pai, você vai olhar o seu pai. Você pode até olhar outros pais, mas você olha os pais das outras pessoas que você conhece ou que você imagina, ok? Então você está sempre olhando com a sua interferência. Quando você olha para pai e faz a redução eidética, traz a ideia, você vai ver que o pai nunca vai ter nada a ver com o abusador. Existe a figura do pai e existe a figura do abusador, do homem abusador. Entende? Pai é algo universal. Existe uma essência do que significa pai, que é igual para todo mundo, que está no meu, no seu, no de todo mundo, né? Só que o pai de alguns também é um homem abusador, entende? Quando se faz a reverência na constelação, se faz para o pai e não para o abusador, entendeu? Se eu faço a reverência para o pai abusador, eu estou fazendo reverência a um abuso, né? A algo que causa dor, né? E na verdade a ideia ali, né, sempre foi a ideia na constelação da questão da reverência, foi essa liberação da figura pura de pai e da figura pura de mãe, entende? Então, assim, não sei se teria tempo de explicar isso para essa pessoa, se eu vinha na hora, mas era mais ou menos isso, né? A gente nunca mistura. Cada vez que a gente olha para um fenômeno e faz essa redução, fica mais fácil para nós, consteladores, quando a gente for ver outros casos, não misturar tanto assim. Então, se a gente olha aqui agora para o que é o fenômeno pai, é mais fácil nas próximas constelações você não misturar a ideia, né, essa ideia pura do pai com aquela pessoa que viveu. Isso é uma associação que a gente faz, né? É uma associação tão forte que eu olho para a pessoa que vive e falo, ó, aquele é meu pai. Mas o seu pai não é aquela pessoa que vive, não é aquela história que vive. Seu pai é simplesmente aquilo que aconteceu na junção, né, de pai e mãe, puf, surgiu a vida, né? Ali está o que é pai. É a atitude, aquela atitude. Agora, existe a função social de pai, que é uma outra coisa. Okay? Que aí um pai adotivo pode fazer, enfim, o próprio pai pode fazer. Okay? Função social de pai é uma coisa. Pai, em essência, é outra. E quando a reverência é para esse pai, em essência, ela costuma ser mais verdadeira quando ela surge. Legal? Acho que foi um bom gancho, né? Bom, é... Pedro, Oi. só um ponto só para então esclarecer. Então, sempre quando a gente, assim, não sempre, mas talvez na maior parte das circunstâncias, quando a gente identifica ali o momento de fazer uma reverência a esse pai ou até mesmo a mãe. Você pode falar um pouquinho mais alto, André? Eu não estou te ouvindo. Oi, melhorou? Agora tá, Bem obrigada. melhor agora. Tá. Então, quando a gente identifica ali, né, observa que é o momento dessa reverência, então é sempre para essa essência, tanto para o pai quanto para a mãe, né? E Uhum. não exatamente para a função que eles tiveram na vida da pessoa. Sim. Veja bem, a reverência ela vai ser viva no momento que você percebe que o cliente já se sente menor. A reverência ela é o desenrolar desse novo movimento. Por que novo? Porque antes ele se sentia maior. Uhum. Então é novo ele se sentir menor. E ali na hora que você percebe que isso aconteceu dentro do cliente, você compreende por meio, né, desses passos aqui, ó, você chega nessa compreensão e você percebe que ele já se viu menor, que ele viu o que estava acontecendo, isso é novo.
né? Então vai ser vivo. Só que se você percebe junto com ele que o pai é essa pessoa que viveu essa outra coisa, então a reverência vai ser para essa pessoa, para essas coisas todas. Só que pela associação vai junto aquele pai essencial. Então faz a reverência para o conjunto inteiro, né? Para tudo que está misturado ali, né? Agora vai ser vivo se você já percebeu que ele já se sentiu menor. E a gente gosta muito de materializar a reverência se curvando, né, na constelação. Você quer ver uma forma legal de fazer uma reverência? Quando você percebe que a pessoa já se viu menor, fala com ela assim, experimenta dizer assim, Pai, me dê a sua força, eu estou precisando dela. Isso já é se materializar como menor. Isso já é dizer que é menor, não precisa curvar. Entende? E também não precisa fazer porque isso agora é melhor, mais bonito do que o curvar. É o que der na telha na hora. É o movimento que chegou, entendeu? Se agora que o Pedro te contou isso, você só vai fazer agora esse movimento, então vira, entende? Deixar fluir como você sente no momento. Uhum. Mas é legal para a gente ver que não precisa da fórmula, porque esse curvar é da estruturada. É da constelação estruturada. Então não precisa obedecer sempre ao mesmo script. Entendeu? Legal. Obrigada. Olha o que o Hellinger diz. Quando ele fala, né? No Ordens da Ajuda também. Quem tenta abordar o caso do cliente de modo rigoroso e metódico, ok? Puxando lá o conhecimento sistêmico, etc., pensa ao invés de perceber. É impossível perceber pensando. Refletindo e recorrendo a experiências anteriores, as experiências de ter lido os livros do Hellinger, as experiências de ter visto lá no curso de constelação as outras constelações que foram feitas, as experiências de terem visto as constelações que você fez anteriormente ou que participou. Você está recorrendo, né? Quem faz isso, ao invés de se expor à situação como um todo e dela apreender o essencial, né? Recorre a isso ao invés de se expor. Entende? Toda vez que você vai para o modo rigoroso e metódico. Por quê? A rigorosidade e o método, eles servem, sabe para quê? Sabe para quê que o protocolo médico serve? Para que o protocolo médico serve? Para Para a gente proteger, evitar erros e proteger o paciente. proteger o paciente Generaliza, né? e protege o médico. Porque o paciente pode até morrer, mas ele diz, eu segui o protocolo. Protocolo, Lavo minhas mãos. Quem faz isso não se expõe, não se entrega. Quem busca na constelação, o terapeuta que busca a rigorosidade do método, ele está igual o médico se apoiando no protocolo. Mesmo que não dê certo, eu fiz o script. Então, está olhando para o próprio umbigo e não para o cliente. Para a própria necessidade de acertar, a necessidade de saber o que fazer. Entende? Eu já vivenciei isso aí numa constelação. Nós estávamos em uma constelação em grupo e num dado momento, assim, eu sentia mal, uma náusea, eu não estava com nada. Era de manhã e começou uma náusea, um enjoo, mais uma coisa. E eu levantei a mão e falei, olha, eu estou sentindo muito mal, eu acho que eu estou no campo, né? Aí a pessoa falou para mim, guarda, vê o que é teu, o que não é. Falei, ok. Eu tinha medo, né? Hã? Não, ela falou, medo, guarda, né? Vê o que é teu, né? Não sei o que tal. Eu falei, tá bom. E aquilo não passava. De repente, a pessoa que estava sendo constelada falou, não, isso aí é meu, aconteceu isso, entendeu? Aí me puseram no campo. Mas eu precisei passar mal um monte. Depois que já estava seguro, então vamos colocar ela, então agora pode. Então, assim, você vê que é uma coisa bem que tá aqui, né? Tem que sair, né?
O pessoal fala assim, mas pode ser o representante interferindo. Pode. Mas você sabe disso? Você tem essa certeza? Né? Deixa. O que for do representante vai ficar com o representante, né? Agora, se te deu na telha também, na hora, fala assim, não deixa entrar. Não deixa entrar também, entende? Não porque você aprendeu que os representantes não podem entrar, mas porque naquele momento você compreendeu que aquilo não é do campo. Entende? Mas o campo é muito soberano, né? Ele é uma coisa muito, nossa, muito linda. Eu participei de uma constelação e eu fiquei só de observadora, né? E no final se abriu uma roda onde o constelado sentou ali junto com a gente, e aí as pessoas que participaram começaram a falar, eu acho que você deveria fazer assim, deveria fazer assado. Aquilo foi me incomodando de tal forma, porque parecia depois que todo mundo ali estava querendo direcionar a pessoa, sabe? Sendo que, para mim, a constelação é você observar, ter a consciência daquilo e levar para sua vida, né? Então, assim, as minhas experiências com constelação têm sido muito as que eu tenho participado ou que eu tenho feito para mim mesma, né? Que a quantidade de insumo que eu posso levar depois para uma terapia, né, que eu faço. E como é curativo. Eu acho que quando você vem com essa questão depois de... Que aí eu acho que é muita questão do ego do terapeuta, né? Assim, tipo, o quanto eu posso influenciar, direcionar o que você vai fazer com isso que você recebeu aqui, né? E eu achei muito isso no grupo, né? Depois, Sim. sabe? Quantas pessoas quiseram mostrar ali o saber delas em relação à situação que se apresentou. Sim. Isso me incomodou muito. E às vezes o Demais. terapeuta, ele não faz porque ele quer interferir na vida do cliente, é porque ele sente necessidade. Ele acha que se ele não fizer, não vai dar certo. O Não cliente está não entende. completo, né? Então, quando ele faz isso, ele não está olhando para o cliente, ele está olhando para a necessidade dele. É simples. Até porque, mesmo o que aparece ali da pessoa, cabe a ela o que ela vai querer fazer com aquilo. Ela pode querer olhar e melhorar e mudar, como ela pode querer guardar, reter e continuar na mesma. E aí ninguém vai interferir, né? Não, e o paciente, coitado, ele começou a querer dar assim, sabe? O cliente começou a querer dar explicação. E ele não tinha que explicar nada. Ele tinha que só pegar aquilo e é dele. Ele vai lá agora resolver isso tudo, né? E eu achei que acaba sendo, às vezes, até muito invasivo. O Hellinger Eu diz, me senti mal depois disso. essa ajuda nossa é uma ajuda de passagem. Isso é bonito. Tem gente que acha que a constelação, ela é... Você está adquirindo um mapa, ok? De novo, isso existe na terapia antiga. Antiga que eu falo, gente, não é que ela existe hoje ainda, né? Mas é assim, a terapia sistêmica, tá? Vamos dizer sistêmica e a terapia hellingeriana, vamos chamar assim. Tá? Na sistêmica, a constelação te fornece um mapa. Um mapa para você seguir no caminho junto com o terapeuta depois, numa psicoterapia, né? Enfim. O Hellinger já entende diferente. Fala, não, ela é uma ajuda em si. Né? Ela traz algo novo de verdade, mas é de passagem. O que apareceu ali, depois que foi visto, já acabou também. Já houve o novo movimento. Agora é a vida. Agora é observar como vai ser. E é assim, se você pega... como que eu vou explicar? Imagina que você tem uma lanterna, um laser, né? Que você aponta para cá. Pode parecer pouco, variar meio grau para a direita. Mas à medida que essa luz vai caminhando, o caminho que ela toma lá na frente é muito diferente por causa desse meio grau que alterou aqui. Entende? Então a constelação é isso. Surge um novo movimento e esse novo movimento vai começar a alterar outras coisas. Não é como se fosse Não é como um remédio que você toma e vai entrando em todas as células. É um remédio que já entra em todas as células de uma vez. E o que é isso? É uma percepção.
uma percepção de algo que antes era falso e estava sendo tomado como verdadeiro, ou de algo que era verdadeiro e estava sendo tomado como falso. Por exemplo, eu me sinto maior do que meu pai. Isso é falso, mas para mim isso era verdade. Na hora que eu faço a constelação, isso deixa de ser verdadeiro para mim. E isso é a terapia. Entende? Se eu paro a constelação no momento em que eu vejo que eu me sinto maior do que meu pai, eu continuei com o falso. Entende? Mas se ali no movimento surge a percepção de que eu sou menor, pronto, o verdadeiro já apareceu. E isso vai alterar a vida inteira. Isso altera tudo, entendeu? É por aí. Essa é a diferença, entende? No Hellingeriano, né? Eu acabei de batizar esse negócio, nem sei se existe. A constelação, ela não é um mapa. Ela é a própria viagem, só que um pedacinho, né? Ela é uma curvinha que você faz, né? Ali. E é incrível, assim, pelas minhas experiências próprias na minha vida e com a minha família, né, que eu venho experimentando a constelação desde o ano passado com o curso, eu vejo quantos movimentos já foram feitos, assim, e eu vejo refletido nos meus irmãos, nos meus sobrinhos, sabe? É incrível. É, assim, algo que cada dia eu fico mais apaixonada porque são movimentos que você fala, não é só você, realmente é isso mesmo, é um movimento que é de passagem porque agora já é uma coisa nova que se apresenta, né? Olha só E que é incrível. interessante. A constelação te deu o novo movimento. Então você mudou um pouquinho de lugar. E a sistêmica permitiu que esses em volta, né, se reorganizassem também. Porque é aquela coisa, quando um mexe, todo mundo tem que mexer. Né? E aí já é o sistema, não é mais a constelação. A constelação foi só o novo movimento. Em você, né? E não nos outros. E é maravilhoso. É. Vamos lá, ó. Então, ele diz também: eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente, considerando a próxima ação que deve ser realizada. Olha como que o Hellinger conta pra gente como é que se faz. Olha como todo mundo se atém às ordens do amor, aos emaranhados, todos que tem lá na fonte, não precisa perguntar pelo caminho, né? Que tem 300 páginas lá com um monte de emaranhado que pode acontecer. Todo mundo fala, é um livro de cabeceira, né? Um livro de consulta. Ah, aconteceu isso no caso, deixa eu ver aqui o que é. Entende? O Hellinger não se preocupou com isso. Né? Ele mostra em todos os livros, olha como que ele escreve, né? No centramento interno, eu abandono o nível das reflexões, o nível das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toca internamente, a partir do interior. Okay? Na atitude terapêutica, a convergência entre percepção e ação é muito diferente de reprodução ou reação. É uma percepção que vem agindo. Na hora que o terapeuta age, é a percepção que está agindo. É uma convergência. Tudo isso aqui, ordens da ajuda. Titio Hellinger.